O grupo de trabalho Think Tank sobre o futuro da psicanálise da IPA foi indicado por Virginia Unger durante o Congresso de Buenos Aires da IPA e começou a pensar em maneiras de ouvir jovens psicanalistas e acolher suas contribuições à psicanálise. Esta divulgação tem o apoio da Federação Brasileira de Psicanálise, a FEBRAPS. Você poderá assistir outras entrevistas acessando o canal da FEBRAPS no YouTube. Este vídeo faz parte do Think Tank da IPA, em que nós estamos tentando estimular os psicanalistas, principalmente os psicanalistas mais jovens, a pensarem na psicanálise hoje e como essa psicanálise vai ser no futuro. A ideia é que um analista mais velho, um analista sênior, possa conversar com um analista mais jovem, um analista da outra geração, para que nessa conversa nós possamos levantar alguns dos aspectos que interessam ao Think Tank. A Marielle é da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Você poderia nos contar um pouquinho sobre o que você achou da tua formação, os pontos fortes, os pontos fracos, ou qual seria a formação que você sonharia no futuro? Eu tive uma experiência que para mim foi bastante significativa na minha formação. Eu continuo fazendo na Sociedade de São Paulo e fui um ano para Barcelona. Morei um ano no meio da minha formação em Barcelona e fiz alguns seminários no Instituto de lá. E isso foi muito interessante para eu ter uma visão de como são diferentes os institutos. Porque a Sociedade de São Paulo, pelo que eu sei, eu acho que a de São Paulo e algumas de Buenos Aires são uma das maiores do mundo. Barcelona é um instituto que eu acho que tem 30, 40, 50 pessoas ao todo. Isso muda muito a característica de toda a sua formação. Então, nesse sentido, depois que eu descobri isso, eu passei a achar muito valioso o que a gente tem aqui em São Paulo, no sentido da pluralidade. Porque como é muita gente, tem muitas opções. Se você quiser estudar Lacan, vai ter grupo que vai estudar Lacan, vai ter gente que para estudar Bion, para estudar Winnicott, para estudar outros autores contemporâneos. Se você quiser estudar estética, arte. Talvez você esteja abrindo para um futuro em que a formação possa ser mais globalizada, em que os candidatos possam frequentar várias sociedades, em que haja uma troca, um intercâmbio maior entre candidatos e entre as sociedades, né? Quando eu fui para Barcelona, eu passei a fazer parte do comitê executivo da IPSO. A IPSO, para quem não sabe, é a organização dos candidatos, como se fosse o correspondente da IPA, só que para as pessoas que estão em formação. E estando na Europa, estando na IPSO, eu participei um pouco de coisas menores, colóquios no Instituto de Londres, convivendo com colegas de outros países. Isso para mim foi muito interessante, principalmente para valorizar bastante o que a gente tem em São Paulo, no sentido aí da questão da autonomia. Você levanta um ponto importante, a valorização da autonomia, mas existem sociedades em que realmente o candidato não pode sequer publicar um trabalho sem autorização da sociedade. Eu fiquei surpreso. A IPA, ela respeita a autonomia de cada sociedade, mas eu penso que esse intercâmbio entre os candidatos que vão ser os futuros coordenadores, diretores das sociedades, poderá fazer com que essas trocas de experiências enriquecessem, né? Há várias possibilidades. Mas antes de falar sobre o futuro, fala um pouquinho mais sobre a tua formação, os pontos fracos, o que você mudaria. Eu acho que tem uma discussão aí, que não é minha, né, mas que já está muito até madura em relação à quantidade de frequência de sessões na análise didática e quantidade de tempo. Essa é uma questão que eu acho que sempre é discutida, e eu discutia isso muito na minha análise, com a minha analista, falando o quanto que a instituição delimita coisas dentro da dupla analítica. Não tenho esse questionamento por acreditar que a análise de alta frequência é fundamental na formação. Só que como isso vai ser feito, eu acho que é uma questão a se perguntar. Eu acho que isso coloca na relação analítica um atravessamento institucional que precisa ser pensado, precisa ser conversado, inclusive na análise. Eu tenho vivenciado uma democratização
nas instituições, uma abertura. Possivelmente, anos atrás, nós não estaríamos fazendo essa entrevista, porque um didata não se dignaria a ouvir um candidato, e o candidato provavelmente ficaria tão inibido que só responderia aquilo que ele imagina que o didata quer ouvir. E isso mudou muito, e eu acho que tem a ver com as mudanças culturais, mas também com vários colegas, né, que foram assumindo as instituições. Agora, nós estamos vendo no mundo todo fechamentos, fanatismos. Por isso que eu brinquei se nós teremos psicanálise no futuro. Eu espero que sim, mas a psicanálise pode ser uma área também de luta contra os fanatismos, as certezas totais, né? Você poderia sonhar como você sonharia uma formação no futuro, ou o que você mudaria em relação à formação atual? Para mim, a coisa mais importante da formação é que precisa se discutir o preço da análise didática. Isso, para mim, é assim, o ponto básico. Questão de seminário teórico, supervisão, tudo isso eu acho que é menor. Eu acho que o valor da análise didática é o que coloca questões muito graves, né, para quem está para quem busca e para quem termina, e para a psicanálise filiar dos institutos da IPA. Eu concordo com você. Eu acho, inclusive, que isso dificulta que analistas mais jovens comecem a formação e impede que pessoas brilhantes, que não têm recursos, possam sequer sonhar com a formação psicanalítica. Então está aí o desafio para vocês. E um outro problema, assim como impede gente capaz e que poderia fazer um percurso, né, brilhante dentro da psicanálise, oferece a possibilidade de pessoas muito pouco capazes de entrar, pela questão financeira. É verdade. Então eu acho que tem... impede-se isso, há uma seleção financeira. Há uma seleção financeira. Eu sei que a IPA já tem bolsas para candidatos, né? Mas são bolsas curtas, elas não duram mais que um ano. Talvez seja o início, né? E eles vão ter que pagar depois, né? Depois de formados. Alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu estava fazendo parte da AMF, Associação de Membros Filiados, que é a organização dos candidatos de São Paulo, e uma das jornadas que a gente fez foi pensar o preço da análise didática. Eu, como estava na IPSO, naquele momento fiz um levantamento dos valores da análise no mundo. Isso está publicado no jornal. É interessante de ver quanto custa a sessão de análise. A gente fez em dólar na época, convertido para ter uma certa tabela, né? São Paulo é um dos lugares mais caros do mundo para se fazer análise. Canadá, eu sei que é um lugar em que é completamente gratuito, né? Nós temos os sistemas públicos, os sistemas de saúde, né, financiando também, Canadá ou Alemanha, né? E você sabe que os analistas didatas de São Paulo criaram também uma força-tarefa, e há um grupo de analistas que se dispõe a oferecer preços mais baratos. Isso foi o que saiu dessa jornada, que foi uma conversa, e aí a gente pensando assim, não, mas então nós temos que nos responsabilizar por fazer ser possível para que pessoas que não tenham esse valor mensal para poder pagar, que possam entrar. O que você está propondo, de alguma forma, é uma formação mais globalizada, que de alguma forma já está ocorrendo, né, nos congressos. E não só isso, a IPSO tem um programa que é muito interessante, que é de intercâmbio. Isso. De você poder ir e alguma pessoa vai te receber e você vai poder participar de seminários clínicos. Não sei, parece que a maioria dos candidatos não sabe muito bem o que é a IPSO. Parece que a questão da política, da participação dos analistas na política institucional, na sociedade, nos institutos, nas entidades regionais e na IPA, parece que há um grupo muito grande de analistas que não se interessa por isso e acha que isso não é necessário, às vezes até um certo desprezo, e acham que o que importa mesmo é o que acontece na sala de análise. Acho que tem gente que entra já com algumas visões em que o psicanalista tem uma função política, é um sujeito que está presente no mundo dele,
E acho que tem pessoas que entram com outra ideia, de que a psicanálise é esse lugar muito reservado da subjetividade, como se fosse excluída do que acontece lá fora. Acho que esse pode ser um problema que pode ser tentado se solucionar com alguma coisa dentro da formação. Poderia ter um seminário de psicanálise política para se discutir isso. Mas eu acho que tem muita gente que se nega a participar politicamente do Instituto. Acho que o Fábio Herman foi uma das pessoas participou do começo da IPSO, nos anos 70. E aí tem uma frase dele que para mim foi importante na minha formação, porque eu acho que eu era essa pessoa que achava que política era coisa de político profissional e com aquela visão corrupta, etc. E aí tem uma frase dele que fala assim, que ou você joga o jogo político e tem a chance de pelo menos saber do que acontece, ou você não joga e perde. Então eu acho que não jogar é perder, e é uma postura, né? Há um certo tempo atrás eu tinha a impressão de ouvir psicanalistas que negavam mais o contexto cultural, social e etc. Eu já ouvi, né, em supervisões, seminários falando, não, isso aqui não é isso que a gente faz, isso é sociologia. Isso é antropologia, a gente vai ficar focado no conflito do sujeito, com questões dele, etc. e tal. Então eu acho que a teoria mais metapsicológica mesmo, de como se compreendem questões, ela embasa mais uma coisa ou mais outra. A teoria dos campos, ela traz para dentro dos conflitos intrapsíquicos todo o cenário. E que eu acho que isso é fundamental. Então eu acho que tem também momentos de moda de teoria psicanalítica que exclui mais o psicanalista da cultura e da sociedade e outros que o inserem mais. E o psicanalista sair dos seus consultórios e trabalhar fora do seu consultório? Atender populações não utilizando o método clássico das 3, 4 sessões por semana. Você acha que a psicanálise tem algo a oferecer? Acho que tem muito. Instituições, creches, escolas, presídios. Isso foi uma outra coisa que eu descobri fazendo um pouquinho da formação em Barcelona. Por exemplo, em Barcelona não tem nenhuma pessoa que eu conheci que tinha exclusivamente o trabalho no consultório. Isso. Todas as pessoas trabalhavam em hospital, ou em ONGs, o sistema público é muito grande, de qualidade. Então, hospital psiquiátrico, CAPS, qualquer tipo de instituto, ou ligado à saúde mental ou não, necessariamente, né? Então, essa é uma outra questão que eu tenho em relação ao custo da formação. Como é muito caro fazer a formação, não dá para você trabalhar em alguma outra coisa. Então, eu acho que o custo da formação ele é tão importante que ele define muita coisa de cenário da psicanálise. Eu tenho a impressão que no futuro nós teremos basicamente psicanalistas do sexo feminino. Uhum. Como é que você imagina uma IPA ou uma sociedade ou uma psicanálise basicamente formada por pessoas do sexo feminino? Uma colega minha candidata, Isabel Silveira, a gente escreveu um trabalho que chama Se Somos Tantas. A gente pegou dados de São Paulo, Brasil, vendo se isso acontecia internacionalmente. Parece que é bem parecido. São Paulo, por exemplo, se eu não estiver enganada, é 75% de mulheres. Mas a nossa questão era por que os cargos institucionais mais importantes eram quase sempre ocupados por homens. Uhum. Na IPA, a primeira mulher presidente, a Virgínia agora, depois de mais de 100 anos. Então ainda tinha essa grande diferença, né, de que as mulheres estavam em grande quantidade e acessavam os cargos institucionais importantes numa medida completamente desproporcional. Uma transição. Tá vendo. Nós já vemos sociedades várias aqui no Brasil que as presidentes são mulheres, a FEPAL é uma mulher, a IPA é uma mulher. Mas é novo, isso é novo. É novo, mas eu acho que vai caminhando. à medida que as mulheres... que a psicanálise, é a minha impressão, talvez seja uma das poucas áreas em que não houve fortes preconceitos em relação às mulheres. As mulheres, desde o início da psicanálise, sempre estiveram presentes. Né? Eu tenho uma aposta otimista. Já que estamos vivendo num momento de grandes questionamentos a respeito desses lugares de homem e mulher, com o feminismo voltando para fazer parte de pauta de conversa de pais, de filhos, de escola, de tudo, eu acredito que, por exemplo, tenho 2 filhos pequenos, que eu possa ser uma mãe, e as pessoas que estão agora,
possam criar homens de um jeito diferente e que esses homens, quem sabe, no futuro possam estar mais próximos de questões subjetivas do que homens que vieram agora, até agora. Mas eu tenho certeza que quando vocês forem a grande maioria, vocês vão fazer muitos congressos sobre o masculino.